Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Ivani por aqui. É sempre uma alegria acolher cada um e cada uma de vocês nos nossos encontros, onde nós chamamos os nossos autores, nossas autoras. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado pela prof. Eliana Leite, que lançou, olha aqui, ó, recentemente esse livro aqui, sobre o qual nós vamos falar, né, Eliane? Vamos contar um pouco mais para a turma o que tem aqui dentro, ó. Tecnologias digitais no ensino de ciências. A Eliane já vai contar mais para vocês sobre esse livro aqui. Gosto sempre de lembrar vocês, aqui embaixo ou aqui em cima, a depender da rede que você está assistindo esse nosso papo, você encontra um link para acessar o material da Eliane com mais detalhe também. Então, você pode clicar à vontade e ver lá se você quer o e-book, se você quer o livro impresso, se você quer comprar, se você quer, enfim, conversar com a Eliane, você vai poder acessar através dos links que acompanham esse vídeo. Prof. Eliane, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui comigo um pouco, conversando um pouquinho mais. E eu quero que você comece já se apresentando para a turma. Conta aí o que você anda fazendo da vida, onde é que você trabalha, em que cidade e estado que você está, porque a gente fala de gente, com gente do Brasil todo. Seja bem-vinda. Obrigada. Ivone, eu falo de uma cidadezinha chamada Itupiranga, no estado do Pará. Fica a uns 500 quilômetros de Belém, que é a capital do estado. Eu sou professora e técnica pedagógica de uma escola. No momento, eu trabalho numa escola de sexto ao nono, faço planejamento com professores que atendem alunos do sexto ao nono ano. E, assim, minha prática profissional vem de muitos anos. Já tenho 25 anos de profissão. E nessas longas caminhadas da vida, eu resolvi fazer um mestrado. Aí eu fiz pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é a Unifespa. E nesse processo eu construí, junto com as minhas orientadoras, minha orientadora e minha co-orientadora, eu construí esse livro. Foi construído esse livro que vai tratar do ensino de ciências do ponto de vista das professoras, dos professores que trabalham no ensino fundamental. E aí envolve tanto das séries iniciais quanto do sexto ao nono. E a percepção que eles têm do uso de tecnologias no ensino de ciência. E o livro me mostrou umas coisas bem interessantes, que fica aí, para quem quiser conhecer, é interessante. Depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, sobre o que contém no livro. E é isso. Muito bom. Seja bem-vinda, Eliane, seja bem-vinda. É impressionante, né? O que a tecnologia que você tanto trabalhou aqui nos proporciona. Veja, eu estou aqui em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, você lá no Pará, é longe para danada aqui. Então a gente está aqui podendo, né, dialogar, falar sobre educação, falar sobre tecnologias. Então vai ser um papo bem interessante, super alinhado com o livro da Eliane. Ela já vai contar mais sobre isso para vocês, como ela disse, né, dando um pouco mais de introdução para vocês o que encontra no livro. Antes, um pouquinho, Eliane, eu queria que tu contasse para a turma, como é que você nos achou? Você aí no Pará, como é que você achou a editora Diálogo Freiriano? Conta para a turma. Ivone, foi numa rede, foi no Facebook, acho que teve há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas você lançou um projeto que era Escreva uma Carta a Paulo Freire. Entendeu? E aí eu peguei esse projeto, eu achei interessante, né? Porque as redes sempre, à medida que a gente vai fazendo pesquisa, ela vai lhe oferecendo coisa. E como eu, na educação, Paulo Freire é impossível você não conhecer Paulo Freire. Ainda mais eu que sou pedagoga. Então, nesse projeto, eu achei interessante participar, eu participei, escrevi uma carta, foi minha primeira publicação, foi lindo o livro, recebi os livros e tudo certinho, tudo como planejado, como organizado, bem estruturado, recebi, assim, fui muito bem recebida pela editora na época, e agora, quando eu terminei meu mestrado, terminei em 2022, e eu fiquei procurando, falei, não, por que não investir de novo nessa editora que eu já conheço, que eu conheço tanto o Ivânio quanto a Cida, que já me acompanharam em outros projetos, por que não investir na mesma editora? E graças a Deus foi maravilhoso, recebi meus livros aqui, os exemplares que foram destinados a mim, muito bem, observei na Amazon, tá lá, coisa mais linda, meu livro, é como se você botasse, é como se parisse mais um filho, já parei 2 É como se você parisse mais um filho, é impressionante, é emocionante você. Então, foi nesse modo que eu conheci a editora.
Que legal, foi um dos meus primeiros projetos dentro da editora, inclusive, né, Eliane? Porque foi o Cartas a Paulo Freire e Pedagogia da Gratidão, chamava o livro, lembra? Com aquela capa Exatamente, colorida. era esse o Que nome. coisa boa. Isso mesmo. Que maravilha. É isso aí. Muita gente está, porque agora a gente está com quase 11 anos de jornada, né? A gente está com bastante autores e autoras chegando de novo para publicar o segundo livro, o terceiro livro. Você também é super bem-vinda. Então, bora contar dessa tua terceira cria. Então, vamos falar um pouquinho mais para a turma. O que o pessoal encontrará aqui dentro? Como você, que nos achou através do Facebook, né? Muita gente chega, vai encontrar agora o teu livro também nas redes, como se disse, tá na Amazon, tá na versão física contigo. Então, conta para a turma o que eles vão encontrar aqui, quais foram as tuas descobertas no teu mestrado, para que o pessoal entenda um pouco mais para que serve esse livro, para quem que ele é, né, e o que a galera encontra aqui. Fica à vontade para contar para a turma, sem estragar muita surpresa da leitura, mas dando um pouco mais de panorâmica. Tem que pensar nisso, né? Não estragar a leitura, senão não tem graça. Ivânio, esse livro, ele nasceu da necessidade de conhecer como os professores da minha cidade, aqui em Itupiranga, percebem o uso de tecnologias na sala de aula, tecnologias digitais, que as mais foi especificado em digitais. Então, diante disso, eu cheguei, junto com a minha orientadora, nós chegamos à conclusão de que num período de pandemia, que foi desenvolvido num período de pandemia, um período muito dolorido para a nossa sociedade como um todo, nós pensamos em perguntar a eles, porque eles estavam precisando de usar tecnologias nesse período, né? E aí nós percebemos que dava para um nicho interessante de pesquisa, porque percebíamos a dificuldade com que eles encontravam, e nós queríamos ver que percentual dos professores tinha domínio dessa tecnologia ou que não achasse interessante, entendeu? Porque aqui a gente usou muitas tecnologias digitais, o WhatsApp, mais essas tecnologias mais acessíveis. E nesse processo nós chegamos à conclusão que seria essa a pesquisa, então foi feita a pesquisa de campo, com toda a dificuldade, por eu ser uma pessoa que trabalho há 25 anos na mesma prefeitura. Foi fácil eu conseguir com que os professores respondessem as minhas questões, porque no livro mesmo as questões estão lá, as questões foram colocadas para que eles respondessem, foi através do Google Forms, porque a gente não podia se encontrar, porque dentro da pandemia era impossível, né, as pessoas se encontrarem, então foi pelo Forms, nós organizamos de uma forma que fosse possível todos aceitarem, foi registrada no Conselho de Ética e tudo, a pesquisa. Então, chegamos a uma conclusão bem interessante de que como eles pensam a educação, como eles pensam o uso das tecnologias, mas fechado, como o mestrado era em ciências e matemática, eu foquei mais nas ciências. Como os professores de ciência dos primeiro ano ao 9º ano percebem o uso dessas tecnologias. Tive respostas interessantes, Ivânio. Umas que não foram colocadas no livro, mas que foram bem interessantes. Tipo, você vai me pagar quanto para eu responder a sua pergunta? Olha aí. Eu estava olhando aqui quando se falava, eu vi aqui 23 questões, né? Quer dizer, você foi profunda, né? É uma pesquisa semi-estruturada pelo Forms, né? Em plena pandemia, quer dizer, você tem um limite de diálogo. O Forms é maravilhoso, é prático, né? Mas ele limita a capacidade de você, a partir de uma resposta, poder aprofundar. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é prático, ele tem um limite, né? Que é diferente de nós dois tentarmos aqui, você começar esse rol de questões e ir percebendo se precisa perguntar coisas mais, né? Mas, de toda forma, que nem você disse, é bacana você ter aqui o instrumento de pesquisa. Porque daí também quem talvez vai fazer uma pesquisa, vai estar pensando em fazer uma pesquisa semi-estruturada, pode também, né, beber na fonte, né, Eliane? E veja como participar da ciência, produzir conhecimento, pode ser essa coisa de, você vai me pagar? Preciso responder. O pessoal me perguntava muito também, que também às vezes essas ferramentas, tem que botar meu nome, tem que botar meus dados, eu fico meio assim. Quer dizer, não é simples pesquisar, literalmente pesquisar com pessoas, né? Por isso que passa pelo CEP, sempre pela Comissão de Ética, por isso, né? É isso. Muito bom, muito bom. Ó, vejam as perguntas no apêndice e depois vão lá e leiam, onde a Eliane elabora, então, quais são as descobertas a partir das respostas. E eu queria te fazer uma pergunta, Eliane, muito complementar a isso, assim, o que aconteceu
olhando um pouquinho mais adiante, depois que você publica o livro, né? Você publicou, já fez lançamento, queria te perguntar isso, já fez um lançamento presencial, vai fazer? O que está acontecendo depois que tu lançaste o livro? Porque uma coisa é publicar, outra coisa é, né, o que acontece na tua vida depois do livro. Então, conta um pouco para o pessoal saber o que está acontecendo depois da publicação, depois que você começou a contar por aí que você tem um livro. Assim, Vânio, junto com meu marido, nós conseguimos fazer uns flyzinhos bem dinâmico, e colocamos nas redes sociais, recebi muitos elogios. Ainda não publiquei oficialmente, ainda não publiquei, não lancei oficialmente. Estou organizando isso, estou vendo com a faculdade, onde eu fiz a pesquisa, para a gente fazer um lançamento mais organizado. Interessante, né? Porque ele é um resultado, ele é uma pesquisa científica, é o resultado de um trabalho feito por 2 anos, com muita dedicação, com muito carinho. E a gente está organizando, ainda não fizemos o lançamento ainda, mas a gente está trabalhando nisso. Aqui na minha cidade, já vendi alguns livros, já vendi alguns dos que ficaram para mim, recebi muito elogio, já uma irmã minha que mora em outro estado, já levou para a escola onde ela trabalha, já o pessoal gostaram o pessoal gostou do resultado da pesquisa, bem interessante. Deu para ver bem dá para ver o perfil do profissional de educação de Itupiranga, a idade, tempo de profissão, dá para conhecer o profissional. Foram 81 pessoas que responderam. Assim, em período de pandemia foi bem interessante, né? Foi um quantitativo interessante. Eu queria mais, mas não consegui. E depois que eu coletei os dados, é que eu percebi que foi bom ser 81, que depois para trabalhar esses dados foi meio complicado, mas eu consegui. Eu estava com 2 orientadoras, uma especialista mais em dados quantitativos e outra em dados qualitativos. Então, nós podemos fazer um trabalho bem detalhado. Que maravilha. Isso é importante que você traz, né? As tuas orientadoras dominam também a metodologia. E isso ajuda muita gente a escrever, ainda mais no mestrado, né? Que é uma primeira pesquisa de monta que a gente se dedica. E a gente vem muito verde, né? Do TCC, das nossas pesquisas anteriores. Então, é bom ter boas orientadoras. Você tinha aí uma dupla dinâmica poderosa que te ajudou muito nesse sentido, né? Que bacana. E, eu queria que tu dissesse para o pessoal o seguinte, você agora fez esse movimento, você já tinha publicado lá com a gente, já feito um primeiro exercício com a carta pedagógica, agora você tem um livro com o teu nome na capa. É outra dinâmica, é outro momento seu. Mas tem muita gente que fica pensando em vez de publicar, né? Será que eu publico meu mestrado? Será que eu publico meu doutorado? O que você diria para quem está com o texto lá na pasta do computador, mas ainda não fez esse movimento, esse investimento que você fez para arrematar? Eu brinco aqui que é o momento do conselho, né? Vamos dar um conselho para quem está nessa jornada pensando em publicar e ainda não publicou. O que você diria para quem está nesse momento? Ivone, eu diria que a pessoa tem que fazer. É interessante, é você fazer parte da história, enquanto pessoa, quanto eu. A sensação de eu receber esse livro nas minhas mãos é incomparável, não tem como eu descrever a sensação, ela é maravilhosa. Então, se você tem como publicar, publique. É uma forma de você fazer parte da história, porque esse livro ele vai para a Academia Brasileira de Letras, ele vai fazer parte ele vai estar registrado em vários cantos. Então, quando você tem um ISBN, é tudo demais, é maravilhoso. Então, eu aconselho a qualquer um a publicar, se tiver condição de parcelar, ou se tiver um meio, alguém que possa lhe ajudar, corra atrás, publique, porque é maravilhoso você ver o seu trabalho em forma de um livro, porque aquele trabalho passa a ser mais real, não só seu, ele passa a ser de uma sociedade inteira. Verdade, eu concordo em gênero, grau e número e vou reforçar. Aqui embaixo, aqui em cima, você encontra o link para acessar o livro da Eliane. Quero ler, quero saber mais, clica no link e deixa abrir a página. Pode ser que vai dar lá na Amazon, pode ser que dê no site especial dela, mas você vai poder conhecer um pouco mais, adquirir na versão digital, adquirir na versão impressa, enfim, a Eliane acerta nisso, né? Quando a gente publica um livro, a gente sai da nossa casa, né? Porque um livro, ele ganha o mundo, Outro dia um professor estava compartilhando aqui, Eliane, meu livro, quando viu um menino mandou lá da França, tá com meu livro na mão, impresso.
Não foi ele que vendeu, alguém comprou e deu de presente para um garoto que está estudando aquele tema lá na França. Então, assim, ó, vocês vão perder o controle sobre o texto de vocês. Esse é o nosso objetivo, que ele se espalhe pelo mundo. E olha, que capa magnífica, né, com essa imagem bonita, né, de uma pessoa, uma professora dedicada, né, frente a frente com a tecnologia e com todas as possibilidades, né, com a luz emanando dessa dedicação. Muito obrigado, viu, Eliane, por compartilhar com a gente, por, né, navegar aqui pela nossa editora. Para nós é uma alegria imensa. Eu queria convidar cada um e cada uma que acompanha esses nossos vídeos. A gente deixa também os nossos contatos aqui para que você possa, como disse a Eliane, fazer um contato com a gente. Vamos pensar junto, uma condição, um parcelamento. O importante é publicar, porque publicar abre portas, é muito importante. Obrigado demais, Eliane, parabéns mais uma vez pela tua publicação, que esse livro abra portas fantásticas na tua jornada, na tua caminhada, e que possa ser uma grande oportunidade nova na tua vida. E quem quiser conversar, dialogar com a Eliane, vai estar com os contatos aqui embaixo, chama ela, encontra ela pelas redes, ela está sempre acessível. Obrigado, viu? Um grande abraço para você. Eu que agradeço muito, Ivone, agradeço vocês por ter publicado, por ter me feito com que eu participasse de cada etapa da construção do livro. A capa, você gostou? Não, não gostei. Eu quero que bote uma mulher, eu quero que coloque uma maçã, e a gente vai construindo a capa junto, constrói o livro, revisa o tempo todo. Foi um trabalho bem organizado e bem estruturado. Gostei muito, agradeço muito, e espero que logo, logo vocês estejam publicando meu doutorado. Assim será, e vai ser uma honra, viu? Conta com a gente nessa jornada. Turma, muito obrigado cada um e cada uma que acompanha esse nosso vídeo. Ó, se sintam chamados, convocados aí pela Eliane a publicar o mestrado, a publicar o doutorado que vem por aí, porque isso é muito importante na nossa caminhada. Um grande beijo para cada um e para cada uma. Nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, Eliane. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.